Prontinho, agora eu deixo o palco para vocês. Muito obrigada, um bom evento a todos. Obrigada, Karen. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou compartilhar minha telinha para a gente iniciar. Então, tudo bom? Todos estão ouvindo de forma clara? Ouvindo e vendo muito bem, Jorge. Exato. Alto e claro. Olha, muito obrigado, Cereja. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Então, a gente está aqui com vocês, eu, mais duas colegas da Russell, nós vamos brevemente fazer a nossa apresentação, né, para a gente não quebrar o protocolo. Então, muita informação hoje, pessoal, muita informação, participem, né, com perguntas, enfim, interajam com a gente, o tema é bastante interessante, o compliance é bastante interessante, o LGPD é mega, super, né, todos os adjetivos possíveis aí, a gente já pode classificar no LGPD, e ainda a gente escolheu aqui um segmento muito bacana, aí, focado na área da saúde. Tá? Então, de primeira, a gente sempre traz aqui um pouco do contexto da Russell Bedford International, fundada em 83 na Inglaterra, né? Aí uma grande rede de profissionais de auditoria, de consultoria, e a Russell Bedford faz parte desse grande grupo de empresas, aí há 10 anos presente no Brasil, uma forte presença aí em diversas regiões, aí atendendo diversos setores, tanto público quanto privado, aí. E recentemente, orgulhosamente, a gente sempre está falando, né, no GPTW, né, nosso selo aí, e a gente está aqui sempre aí tentando trazer para vocês muita informação, compartilhando muito conhecimento, né? E é dessa forma que a gente consegue aqui praticar o nosso lema, né? Estudando, compartilhando conhecimento, a gente chega mais longe, tá bom? Quem vai estar aqui com a gente? Currículo aqui da minha colega, querida Vitória Bastos Bernardi. Seja bem-vinda. Obrigada, Jorge. Boa noite a todos. Sócia aqui do Direito Digital e Compliance. Ela é graduada em Direito Especialista e também especialista em Direito Civil e Processual Civil, com 2 MBAs aí em Gestão Estratégica de Negócios e um MBA em Auditoria e Compliance. E nossa querida Amanda Fraga. Seja bem-vinda, Amanda. Opa, obrigada, Jorge. Também graduada em Direito, especialista em Direito Civil e Processual Civil, e com MBA em Auditoria e Compliance. Então, a gente está aqui repleto de profissionais altamente capacitados. E aqui um pouquinho do meu currículo. Então, eu sou sócio-diretor da Regional Santa Catarina e atualmente estou presidindo o Comitê de Educação Corporativa da Russell Bedford Brasil. Eu tenho graduação em Contábeis, pós em Auditoria e Perícia e um mestrado em Controladoria pelo Mackenzie, São Paulo, e também algumas certificações aí, ISO 31000 e o Compliance e Anticorrupção, CPCA. Feitos as apresentações, fiquem à vontade, a gente está aqui para compartilhar conhecimentos. Então, de forma bem inicial, a gente traz aqui alguns recortes de jornal, aonde a gente percebe, né, o compliance nunca teve tão na moda, nunca foi tão debatido, falado, né? Nas mídias, aí, se você digitar no Google Compliance, vai aparecer um monte de coisa. Agora, a gente precisa entender por que isso está na moda. Então, as notícias que a gente separou aqui, algumas delas, tem muito mais, né? Demonstram por que o compliance está tão falado e tão badalado, né? Então, as notícias não são boas, né? Então, a gente começa a entender aí que muita coisa está mudando no ambiente corporativo das empresas, né? Essa capa da Exame eu considero uma capa bastante emblemática e forte, né? Forte, aquele cadeado rompido e o slogan como roubar uma empresa, né? Então, isso é bastante forte e chocante. E, ao mesmo tempo, nos traz algumas reflexões, né? E aqui outros casos aí da Volks, né? A questão da Lava Jato também trouxe
muita reflexão, né, para onde nós estamos indo, né, reconhecer o problema é um primeiro, digamos assim, é o cerne para que a gente busque uma solução, né? Então, código de ética só adianta se a empresa quiser mudar, enfim, algumas situações que esbarram na necessidade de mudanças, né? Mudanças. E aonde o compliance se encaixa nessas mudanças, né? Falando aqui na área da saúde. Então, compliance tem a ver com combate à corrupção. A gente vai tentar entender um pouquinho o próprio conceito de corrupção, da onde surgiu isso, né? Qual foi a origem disso, né? Mas a gente precisa entender que a corrupção ainda é um termo bastante forte e a gente, às vezes, não consegue detectar o que é um ato de corrupção, se a gente tem dificuldade, às vezes, de entender o que é uma conduta antiética, né? Uma conduta antiética. Então, acima de tudo, as empresas começam a se preocupar com uma busca de uma melhor conduta, né? Que começa lá com pequenas questões relacionadas à ética, né? E o setor da saúde veio aí também ao encontro dessa necessidade de regulamentar as condutas, né? A indústria da saúde, né? A gente sabe, o principal objetivo é evitar que na indústria, perdão, da saúde, o principal objetivo seria evitar que aquele intermediário entre o cliente e paciente e o acesso à saúde, médicos, farmacêuticos, operadores de plano, sejam corrompidos pelo famoso conflito de interesse. Então, vamos lá, contextualizando, introduzindo o nosso tema. Quando se fala em compliance, né, já se traz muito à tona alguns termos. Conflito de interesse é algo que quem trabalha com compliance já está um pouco habituado e a gente vai ter que saber lidar com esse termo, né? Então, os intermediários, né? Quem seriam esses intermediários? Será que eles não estão sendo aí corrompidos por algum tipo de conflito? Então, essa área vem aí cada vez mais tentando buscar normatizar, regulamentar certas condutas. Mas, primeiramente, a gente tem uma necessidade de quê? De reconhecer que isso é necessário. E eu vou tentar contextualizar para vocês aqui na sequência. Falamos já no webinar sobre gestão de riscos no setor da saúde, né? ANS, e a gente fez questão aqui de abordar com vocês a resolução normativa 443. Não vamos abordar ela, mas só que a gente está trazendo ela para contextualizar o compliance, né? Então, a RN 443, ela veio o quê? Disciplinar a adoção de práticas mínimas de governança, é óbvio, com ênfase em riscos e controles internos, e o objetivo aí é buscar o quê? Preservar a solvência das operadoras de plano de assistência à saúde. Tá? Aí a pergunta é, mas o regulador, a ANS, não colocou compliance, a palavra compliance ou a sua tradução literal, né, conformidade, no título dessa resolução normativa. Então, portanto, aqui é um pouquinho do índice da RN 443. Então, no seu item 6º, artigo 2º, aqui eu fiz questão de destacar a palavra programa de integridade. Então, se o compliance é uma palavra que está na moda, outra, né, um sinônimo, programa de integridade. Então, no item 6º, artigo 2º da RN 443, da ANS, se encontra bem nítido, né, programa de integridade. As operadoras vão ter que buscar a adoção de um programa de integridade conforme definido no artigo 4.1 do Decreto 420, que regulamenta a Lei 12.846 de 2013, a famosa Lei Anticorrupção. Então, somente essa frase define que todas as operadoras vão ter que começar a pensar no seu programa de integridade, no seu programa de compliance, né? Então, eu comecei um pouco, não é radical, né? É que não tem como a gente tratar esse tema se a gente não trouxer à tona os problemas. Então, eu gosto sempre de destacar
pessoal, que não está se discutindo ou questionando as técnicas dos profissionais da área da saúde. Não é essa a nossa intenção, né? Mas a gente precisa entender que quando uma decisão é influenciada por algum ganho indevido, né, e que pode aí, né, ser derivado de um problema de conduta nesse setor, né, é essas situações aí que o compliance vai ter que atuar no quê? Na prevenção, na detecção e, acima de tudo, né, na ação, remediar. Se acontecer, como a gente lida com isso, né? Como a gente trata isso? Vocês perceberam que, quando a notícia é ruim, hoje, nesse mundo tecnológico que a gente vive, a notícia vai estar na internet, rapidamente. Então, hoje, as empresas vivem uma situação, uma exposição, eu diria, que a gente chama aí de risco de imagem, né? Então, hoje, se você se envolve, né, se tem um problema de conduta, qualquer tipo de situação, essa situação, dependendo da sua profundidade, ela vai trazer sérios problemas para a imagem da empresa. Então, esse é o foco que a gente quer dar, né? Outra coisa que a gente gosta de salientar, né, que qualquer produto oriundo aí da área da saúde, né, próteses, medicamentos, enfim, demandam um alto investimento em pesquisas, testes, marketing, comunicação. Então, por isso que surge a preocupação aí com as práticas comerciais que são utilizadas aí, né, que podem aí desequilibrar a saudável competitividade do mercado, né? Como assim? Então, a corrida, né, que começou lá no ano 2000, a globalização, né? Por que eu estou contextualizando? Eu comecei por uma norma da ANS, que é uma resposta a algo maior, né? Que é um movimento que aconteceu lá em função da globalização, a abertura de alguns países, né? E as empresas estrangeiras, as grandes empresas, né, se motivaram a buscar novos mercados em outros países, né? Então, o pessoal costuma falar que foi a corrida de ouro na área da saúde, né? E aí começam aí assim a surgir os mercados farmacêuticos emergentes, né? Composto aí pelo Brasil, pela Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Então, o que aconteceu? Os países foram atrás de outros mercados. As empresas foram atrás de outros mercados, né? Fora do seu país de origem, né? E aí, com o crescimento expressivo dessas empresas, né, o governo americano aí ficou um pouco com a pulga atrás da orelha, e começou a estudar um pouco os mecanismos utilizados pelas empresas para conquistar esses novos mercados, né, pessoal? Então, o que aconteceu? Muitas regras, vamos lá, essa busca pelos novos mercados foi uma busca que não foi em cima de boas práticas, não foram de boas práticas. Tanto que a gente trouxe aqui algumas sanções aí de grandes empresas, né? Por exemplo, Johnson & Johnson, 70 milhões de dólares em 2011, multas aplicadas a esse ramo de atividade. Pfizer, está bastante na moda aí, Eli Lilly, Stryker, Biohead e Avon. Avon aí com uma multa absurda, 135 milhões aí em 2014. Então, empresas investigadas, pessoal, e processadas com base no FCPA, que é onde o compliance nasceu, né? Então, se a gente for estudar a origem do compliance, né? Caso Watergate, Estados Unidos, 1974, queda do presidente Nixon. Então, foi por conta desse avanço das empresas americanas em outros mercados, se utilizando de práticas ilícitas. Então, como resposta a esse tipo de prática, o governo americano instituiu aí, através do FCPA, aí as boas práticas de conformidade. Alguma coisa precisava ser feito para o quê? Para se resgatar um pouco da credibilidade. As empresas têm que atingir suas metas, mas de forma sustentável. Hoje, uma palavra bastante na moda também. Então, compliance tem muita relação com a sustentabilidade.
Em nível de curiosidade, atualmente, mais de 25 empresas do setor da saúde reconhecem que estão sob investigação, né? A prática perniciosa na área da indústria passa a não valer a pena. Então, a gente começa a refletir, será que vale a pena a gente se utilizar de mecanismos de prática do passado, né? Sabendo que hoje o mundo moderno é extremamente tecnológico, os órgãos fiscalizadores estão cada vez mais capacitados tecnologicamente, então começou a se pensar que até que ponto, né, essas práticas são vantajosas, sabendo que se vai ter um lucro bastante grande, mas, em consequência, sabe-se que a perda financeira por sanções, como a gente está mostrando aqui no slide, é eminente. Então, não adianta ganhar 200 milhões e perder 135 milhões em sanções por utilização de práticas ilícitas. Então, aonde o compliance se encaixa? O compliance se encaixa como uma solução, como algo que veio para melhorar as práticas, para regulamentar, para trazer um pouco de credibilidade. Então, as empresas multinacionais, aí, para a gente finalizar essa parte da contextualização, passaram a implementar no Brasil, então, começaram a sofrer sanções, então, automaticamente, as empresas multinacionais começaram a estender os seus programas de compliance aqui para o Brasil, né? Só que o Brasil ainda estava com grandes dificuldades aí de praticar esse compliance que acabou, aí, de certa forma, sendo tropicalizado, né? Então, autorregulamentação, que eu falei aí, alguns órgãos, né? A área da saúde vai ter que entender que vai ter que seguir algumas normas internacionais, vai ter que começar a olhar para a regulação de uma forma bastante especial, né? Então, algumas normas que no momento de implementar um programa precisam ser o quê? Ser consideradas, né? Para quê? Para um programa de conformidade, para chama-se programa de compliance, programa de integridade, seja o nome que for, mas algumas normas aí no cunho internacional precisam ser consideradas. Falei do conflito de interesses, né? Como a gente consegue visualizar o conflito de interesses na área da saúde, né? Então, como eu falei para vocês, a grande questão, o cerne do compliance se deu, né, com a corrupção de agentes públicos. No momento que você sonega impostos, você está o quê? Prejudicando um agente público, né? Então, não é somente nisso que o compliance foca, pessoal. Aqui um exemplo clássico, né? Quem é da área aí pode nos ajudar, né? Por exemplo, um médico que recebe o patrocínio de uma indústria farmacêutica para participação em congressos internacionais pode se pender a receitar medicamentos produzidos pelaquela indústria, favorecendo-a em detrimento dos seus concorrentes. Tá? É por isso que algumas áreas da empresa precisam ser observadas pelo compliance, como a área comercial, marketing e representações. Como isso está regrado, né? Porque aqui está um grande conflito de interesse, né? O médico pode tomar uma decisão baseada aí no incentivo e não na melhor escolha para o seu paciente. Tá? Então, aqui é um exemplo de conflito de interesse para quem aí ainda está buscando entender um pouco como se aplica o compliance na área de saúde. Aqui é um exemplo bem simples que ilustra o conflito de interesse. Agentes públicos, né? É sempre interessante lembrar, pessoal, que, né, diversas unidades de saúde, né, que se incluem locais onde são conduzidos estudos ou testes clínicos, são de propriedade ou controlados pelo governo. O que significa isso? Significa que muitos dos agentes de saúde, né, estão trabalhando nessas instalações e, consequentemente, são considerados agentes públicos. Então, no momento que a gente começa a mapear aí as partes interessadas, a gente precisa entender o compliance officer aí. Vai ter um desafio bastante interessante de entender quem são os agentes públicos e aonde a empresa tem uma relação com esses agentes,
é preciso ter cuidado redobrado, né? Dinheiro, né? Atenção, presentes, né? Incentivos, qualquer tipo de hospitalidade, entretenimento, viagens, passagens, contribuições de campanhas políticas, né? Ou para instituições de caridade, ofertas de emprego, ou qualquer outro tipo de benefício, né? A grande pergunta que o compliance officer da área da saúde vai fazer, ele precisa se perguntar, né? E esse tipo de benefício influencia de forma imprópria uma decisão comercial? E a segunda, e diria uma das maiores e importantes questões, está relacionada a agentes públicos, porque senão a gente começa a incorrer uma alta exposição ao risco de integridade, né? E esse risco, como a gente comentou anteriormente, ele pode expor a empresa a diversas situações, né? Diversas exposições que hoje em dia a remediar isso deve ser uma alternativa contemplada nas estratégias, mas remediar muitas vezes é muito complicado e difícil, né? Uma multa, uma sanção por multa se paga, né? Apesar de ser muito negativo, né? Baixa resultado, mas o desgaste da imagem é muito mais complicado, muito mais complicado. Então, para o compliance officer na área da saúde, a gente traz e ilustra sempre um desafio. Trouxe para vocês o contexto da RN 443 e também trouxe para vocês o contexto da ISO 31000 de gerenciamento de riscos, onde a gente esbarra na questão do fator humano e cultural, que é um grande desafio do compliance officer, né? Que é tentar o quê? Melhorar a postura, os comportamentos, né? Comportamentos precisam ser melhorados. As boas práticas dependem demais de comportamento, e eu, como costumo falar sempre, o comportamento ele é invisível, né? E a intenção do compliance não é se tornar um auditor ou um guarda de trânsito. Quem me conhece sabe que eu sempre dou esse exemplo, né? As boas práticas precisam ser incorporadas como um hábito e não como algo imposto. Não pode ser algo que seja feito de maneira inconsciente. Então, o compliance officer tem um baita desafio aí, que é, aos pouquinhos, ajudar a empresa, ajudar a entender que más práticas existem, más práticas vêm sendo praticadas historicamente, não somente pelas empresas da área da saúde, pessoal, mas por muitas empresas, né? Então, o que está se buscando? Né? Se buscando melhorar, primeiramente, entender que elas existem, né? Aqui a gente trouxe para vocês aqui algumas práticas, né? O conluio, a propina, né? Como a empresa, o CNPJ, vamos lá, se posiciona em relação a esse tipo de prática. E aí o compliance cai como uma luva e ele vem trazer esse contexto de que a empresa não tolera esse tipo de prática e que, para isso, ela vai, através do seu programa, implementar boas práticas, vai regulamentar os seus processos e, usando o termo que está na moda, né, vai buscar uma conformidade, vai buscar um compliance para que todas as partes interessadas tenham confiança nos processos, né, e que, principalmente, as melhores decisões sejam tomadas e não para favorecimento de terceiros, né? Então, aqui, as más práticas se somam também a uma fiscalização um pouco ineficiente, né? Então, a gente percebe aí que os órgãos reguladores, aí, falo de uma maneira geral, e que se inclui a ANS, estão aí cada vez mais se atualizando, melhorando e trazendo para o contexto das empresas da área da saúde a gestão de riscos, trazendo a questão do compliance, controles internos e governança, que é o grande guarda-chuva de tudo isso, o grande patrocinador de tudo isso, né? Então, quem é que perde? Pessoal, é óbvio que o governo se preocupa com a fuga de recursos, né? Então, principalmente da saúde, em decorrência da fraude. Então, tem vários perdedores com essas más práticas, né? Os clientes, né? Os pacientes, enfim, são vários perdedores aí
que eu costumo... O que a gente perde? Né? O pessoal pergunta, Jorge, mas qual é? É difícil a gente enxergar isso materializado? Na verdade, está tudo lá. Está tudo lá, mas a gente precisa dar uma calibrada nas nossas lentes e começar a enxergar isso de uma outra maneira. Né? O que seriam entregas ruins? Né? Decisões baseadas em fraudes, né? Ou ineficiência de processos, né? Vai produzir o quê? Alocação improdutiva de recursos. Pessoal, o recurso que está ali, ele está mal empregado, ele está sendo mal destinado, né? Então, quem fica privilegiado em função disso, né? Profissionais incompetentes, né? E acaba desmotivando avanços gerenciais. Lembra que eu falei para vocês que o mundo está tecnológico? Então, precisamos nos adaptar a esse mundo tecnológico e baseado em más práticas, isso se torna complicado, né? Desperdício de recursos nem se fala, preços abusivos, né? A estrutura acaba absorvendo esse tipo de prática, né? As coisas, os preços, os valores ficam caros e esses preços acabam, aliás, sendo passados para os clientes, né? Preços abusivos, né? Seleção empresarial adversa, sucesso dos fraudadores, fracasso dos fornecedores mais competitivos. Lembrando que a gente não está aqui, né, querendo desqualificar ninguém ou dizer que está tudo ruim. É só trazer uma visão diferente para favorecer realmente aqueles que estão competitivos e que têm qualidade e custo adequado. Consequências, entregas ruins geram consequências, né? Falta de confiança, já falei da falta de confiança das partes, né? Empresas, profissionais de saúde, hospitais e planos que não têm clareza de condutas, né, concretas esperadas para cumprir a lei. Então, no momento que a gente implementa um programa de integridade, um programa de compliance, a gente começa a ter um norte, né? Como a gente encara uma situação de conluio, uma situação adversa, uma situação negativa, a gente já tem as respostas. E prevenir começa a se tornar uma meta. Prevenção, né? A prevenção previne, primeiro detecta, né? Age, e sempre a prevenção deve estar dentro das grandes estratégias da empresa, né? Já falei dos custos aí que estão embutidos de forma inadequada, porque essa corrupção, essas más práticas acabam sendo incorporadas ao custo, né? E aqui a gente acaba, né, tendo um tipo de postura defensiva, né? Aumento de inadimplência, retenção de faturamento, imposição dos preços de aquisição, achatamento dos honorários, e tem várias consequências, más práticas, né? Acabam, é óbvio, trazendo sempre consequências ruins. Atrofia de gestão, já falei, e o pior, que eu já falei, que é a questão da imagem, o descrédito social, né? Então, a sociedade tem uma grande expectativa aí da área. Falei da ISO 31000 e é óbvio que eu não poderia deixar de falar do COSO, onde os objetivos estratégicos devem ser revistos. E aí, a questão da missão e valor de forma efetiva precisa retomar, né? Não é aquilo que fica na parede, a gente costuma falar aqui nos nossos webinários, a gente precisa ir buscar algo mais efetivo. E eu não falei do decreto 8420, né? Programa de integridade, está dentro da RN 443, mas dentro do decreto 8420 fala o seguinte, que as empresas que incorporaram um programa de compliance, que estão capitaneando um programa de compliance, esse programa de compliance somente não basta. Eles precisam, esse programa precisa o quê? Mostrar que ele existe de fato, que ele é conduzido pela auto-administração de uma maneira adequada, né? E para isso a governança aí acaba se tornando extremamente importante. Então aqui, fazendo uma relação com o COSO, os objetivos correlatos do COSO, vocês vão encontrar aqui a conformidade, né? Comunicação e a questão da busca da eficiência e eficácia operacional, né? Alguém abriu o microfone. E aqui, que está em vermelhinho, pessoal, são algumas partes extraídas da RN 4413. Vocês vão perceber que o órgão regulador, a ANS aí, e o COSO,
né, e a ISO estão aqui muito casadinhos. Portanto, quem busca a implementação, tanto de gestão de risco, controles internos e compliance e governança, né, eu sempre aconselho buscar na fonte aonde os órgãos reguladores bebem, que é ISO 31000 e COSO, tá? Muito, muito ligadinho aí. Conformidade deve estar o quê? Atrelada aos objetivos correlatos. E aqui, um programa de integridade para a área da saúde começa com um bom código de conduta, né? Um bom código de conduta, uma política anticorrupção, treinamentos, pessoal, não é da noite para o dia que a gente busca mudar as práticas, né? Mudar de direcionamento, como eu costumo falar, ninguém dá cavalinho de pau em navio, né? Você vai ter que girar muito leme para o lado, muito, muito, para ele começar a esboçar um movimento de, né? Mas precisa iniciar, né? Quanto mais tempo você demorar para mudar essa trajetória, vai ser pior. E o caso do Titanic está aí para nos, né? Se o Titanic tivesse percebido o iceberg antes, ele teria desviado, né? Eles, né? Como todo mundo viu o filme, vocês perceberam que não deu tempo de fazer esse movimento, né? E o navio bateu no iceberg. Não deixem que o iceberg bata, né? Então, muito treinamento, pessoal. O compliance officer precisa primeiramente de um suporte da alta administração, um código de conduta efetivo, não é só o programa de compliance que precisa ser efetivo, né? O código de conduta é o início de tudo, por isso que ele está aqui, o primeiro. Ele precisa estar presente no dia a dia das pessoas, né? E é aqui que a empresa vai declarar o que ela aceita, o que é ético e o que ela não aceita. Então, o código de conduta ele é extremamente importante e, infelizmente, ainda muito subestimado pela maioria das empresas, né? Canal de denúncias. Pessoal, o canal de denúncias é uma declaração extremamente importante da alta administração, é um canal que ela coloca à disposição de todas as partes interessadas, clientes, colaboradores, fornecedores, um meio de ser avisada, lembram? Ela está se colocando como ouvinte. Eu preciso saber se alguma prática ilícita está sendo praticada. Enfim, o canal de denúncia tem um grande papel. Normas, regras de conduta relacionada a brindes e presentes, né? Preceptoria e patrocínio, contratação de terceiros está na moda, né? Então, a gente tem vários cases aí que a gente poderia ilustrar, aonde se contrata terceiros por custos, mas só que esse terceiro, a gente percebe que ele está barato porque realmente ele não está em compliance, né? O custo dele é baixo. A pergunta é por que né, tem tantos preços diferentes entre terceiros? A gente percebe que a gente pode pressupor que o terceiro não tem um programa de conformidade e ele consegue ser competitivo porque realmente ele não está seguindo as leis, né? Doações, nem se fala, viagens, tudo precisa ter um nível de normatização. Conflito de interesses, não retaliação, medidas disciplinares, né? Regimento de um comitê de ética, enfim, para tentar aí trazer um pouco de claridade e julgamento em algumas situações um pouco mais críticas. Pessoal, ao mesmo tempo que o pessoal fala, meu Deus, isso aqui é muito burocrático, mas aí que entra o papel do compliance officer como um cara facilitador, né? Então, ele precisa, primeiramente, ajudar as áreas a criar essas políticas, essas normas, esses regulamentos, não para punir, mas para trazer clareza, né? Para que todos tenham ciência do seu papel dentro desse novo contexto que a gente está trabalhando, que o mundo moderno. Percebam que eu trouxe para vocês o contexto do mundo, né? Que aconteceu nessa corrida aí da área da saúde, países buscando, né, se destacar, mas baseado em atos ilícitos, né? O que aconteceu? Mais cedo ou mais tarde, essas empresas se envolverem em escândalos, se envolverem em situações negativas, e que hoje elas aí conseguiram resgatar muito da sua credibilidade graças
a um comprometimento aí através de programas de integridade. Tá? E aqui a gente traz uma possibilidade aí que a Russell trabalha bastante, que é a questão, né, como a gente entender como nós estamos, como a nossa empresa está hoje. Um diagnóstico seria muito bacana, né, uma dica que a gente deixa para vocês, um diagnóstico para entender como é que eu estou em termos de formalização. Então, como a gente incorpora um programa de compliance dentro da nossa rotina, um programa de integridade? Primeira pergunta, Jorge, temos a opção de não termos um compliance na área da saúde? Quem é que vai responder para nós aqui? Eu só estou meio tímido no chat. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui. Nós temos só uma pergunta, na sequência a Vitória vai fazer. Então, vou esperar. Isso. Em seguida, eu ia fazer a pergunta, Jorge. Então, já estou terminando. Então, o grande X da questão é, na área da saúde, temos a possibilidade de não termos um programa de integridade? Aqui tem alguém que botou. Não, lidamos com muitos dados, o risco é evidente. Então, nós temos, né, a ANS RN 443, que singelamente traz lá, cita o programa de integridade, né, no seu inciso 6º, artigo 2º da RN 443, jogando, né, que a empresa precisa ter um programa de integridade conforme o artigo 41 do decreto 8420 de 2015, que regulamenta a lei 12846 de 2013. Não temos mais opção. Não posso, não, eu não vou mais, não estou afim, isso aí é meio complicado. Então, o órgão regulador aí, a ANS, seguindo os passos do Bacen, o Bacen também implementou o programa de conformidade com as instituições financeiras através da resolução Conselho Monetário Nacional 4595 de 2017. Então, seguindo os passos do Banco Central, o compliance hoje, assim como nas instituições financeiras foi em 2017, ele é obrigatório e o decreto 8420 está como referência dentro da RN 443. Pessoal, então, esse é o grande desafio. Como a gente fica em compliance com compliance? Olha a maluquice. Eu vou estar em compliance com compliance? Primeiramente, um diagnóstico ajuda, né? Então, o ambiente, né? A gente precisa entender, os processos eles existem? Com certeza existem, pessoal. É só dar um refresh, dar um F5, como eu costumo falar, e complementar esses processos de uma maneira que se encaixe aí, que a gente consiga configurar dentro do programa de compliance, e que esse programa, é óbvio, consiga aí a modificar e trazer um pouco de conforto para a alta administração, que é a RN 443, né? Quem quiser pode buscar lá. A gente também tem um webinar nosso, entrar lá no YouTube da Russell Bedford, que a gente explora bastante a RN 443, aonde o regulador joga toda a responsabilidade disso em cima da alta administração. Tá? Então, a governança, eu falei lá no início, é muito importante para conduzir esse processo dentro da empresa, dentro desse segmento. Então, um diagnóstico ele serve muito bem para a alta administração entender como ela está, tirar uma fotografia de como ela está e já começar a olhar para o futuro, né? Aonde eu preciso estar, né? Como é que eu posso aí, e óbvio, né? Não somente para cumprir tabela, pessoal. É justamente o contrário, é para trazer conforto, trazer credibilidade, né? Onde os funcionários, parceiros, clientes, todo mundo tenha um ambiente saudável, um ambiente normatizado e que as coisas fiquem claras, né? Transparência e sustentabilidade. Vocês percebem que todos esses temas são interligados e na verdade, são tudo uma coisa só. Tá? Então, o diagnóstico aqui a gente tem, né, começa com um ambiente um pouco, né, que a gente chama de não confiável, vamos para um ambiente informal, até um padronizado, que a gente costuma dizer que já é show de bola, monitorado e otimizado, que é o melhor dos mundos, aonde esse ambiente
né? Esse programa de compliance, aliás, ele já está andando sozinho, né? Ele só fica ali sendo melhorado continuamente, né? Que tudo precisa de melhoria, tá bom? Era isso da parte do compliance. Pessoal, passou rápido aí, né? Pelo amor de Deus. Obrigada pela tua participação, Jorge. Deixa eu aproveitar e fazer pergunta aqui no chat também. Quem tiver perguntas para o Jorge, mais focado assim, em compliance, porque em seguida nós vamos entrar num aspecto mais da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem tudo a ver, e é um dos compliances exigidos agora pela ANS também. O Carlos questiona aqui no chat quais as listas que a ANS sugere que as empresas sigam ou validem para verificar se seus clientes, parceiros, fornecedores, colaboradores estão envolvidos em financiamento a terrorismo. Tem as listas e depois eu passo... qual o nome do colega? Carlos? É o Carlos. Carlos Carlos, tem sim, tem. Só que eu não estou lembrado o nome. Me cobra aí, me passa o teu e-mail que eu passo essas informações para ti. Mas tem essas listas sim. A prevenção à lavagem de dinheiro é algo que também preocupa, né? A gente nem trouxe para o contexto aqui, que senão ia ser mais 40 minutos. A gente pode até, quem sabe, pensar no futuro aí, trazer a PLD para o contexto, né? Mas tem as listas sim, Carlos. Depois eu te passo as listas aí. E, pessoal, Carlos e os demais, no final eu vou colocar aqui no chat o LinkedIn do Jorge, o meu, da Amanda, o da empresa, para que vocês entrem em contato também para a gente trocar ideia. A gente gosta de conversar, a gente gosta de falar, vocês podem ver. Então, nos chamem lá para conversar e daí o Jorge já passa para o Carlos também por lá esse retorno, se necessário, tá certo? Mas agora eu vou passar a palavra então para a Amanda. A Amanda vai nos representar aqui para falar para vocês sobre LGPD e a gente promete ser breve pelo pouco tempo que ainda temos, né, Amanda? Sim, pode deixar. Bom, pessoal, então falando um pouquinho de LGPD, né, a gente trouxe o tema porque tem realmente uma relação muito grande aqui com compliance. Enquanto o Jorge falava, eu vi muitas coisas que eu acho importante a gente trazer mas só trazendo um breve conceito, né? Se alguém ainda não está familiarizado com os conceitos da LGPD, né? A LGPD ela vem para proteger então os dados pessoais, né, das pessoas físicas, e a gente traz uma informação bastante importante que a LGPD ela traz uma divisão então desses dados que são os dados pessoais sensíveis. E dentre esses dados nós temos os dados de saúde, que obviamente são o tema aqui do que a gente está conversando. E o motivo pelo qual é tão importante, né? Quando a gente fala de compliance, a gente está falando do compliance como um todo, mas a importância também de estar em conformidade com a LGPD, que é uma legislação relativamente recente e que obriga aí todas as empresas a estarem em conformidade, né? E eu acho bem importante, o Jorge trouxe bastante questões ali que eu até fui anotando para não perder o fio da meada, vou ser bem sincera, mas o Jorge trouxe uma coisa muito importante. Ele disse que o programa de compliance, né, de integridade, ele vai trazer uma credibilidade muito grande para o negócio e a adequação à LGPD também, né? Então, a regulamentação trazida em relação a esses dados pessoais, ela vem como uma necessidade pelo uso indiscriminado desses dados. A gente tem diversos vazamentos, diversos escândalos voltados à questão dos dados pessoais, e por esse motivo, justamente, que a gente precisava dessa regulamentação, né? A gente traz isso nesse sentido, já com o objetivo, então, de proteger essas informações e trazer, então, essa conformidade, esse compliance aí com a legislação. Pode passar o slide para mim, por gentileza? E aí a gente traz já na LGPD, nós temos hipóteses de tratamento, né, de dados pessoais, dentre elas uma específica para os profissionais de saúde, mas nós temos aí uma vedação justamente à comunicação, né, ou ao uso compartilhado de dados pessoais referentes à saúde, com o objetivo de obter uma vantagem econômica, né, e isso traz uma correlação muito grande com os programas de compliance, justamente porque a gente não pode utilizar esses dados pessoais de saúde
com essa vantagem econômica, né? E, além disso, outras hipóteses aí que podem se enquadrar para um tratamento de dados pessoais na área da saúde, o próprio cumprimento de contrato, né? O plano de saúde tem contrato com o beneficiário, o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, existem resoluções da ANS que exigem determinadas informações, assim como de outros órgãos reguladores aí, e que a gente precisa cumprir, né, visando a ter esse tratamento dos dados pessoais de uma forma correta. Pode passar para mim, Jorge, por favor. Na sequência, então, né, uma questão, acho que bem importante que a gente traz é que a gente precisa ter um ciclo de vida dos dados, estabelecer como vai funcionar esse ciclo de vida, né? Ele passa desde a coleta até chegar num momento de eliminação, e que hoje é uma coisa que a gente percebe pela nossa prática, né, pelo tempo que a gente já está atuando com LGPD, a gente percebe que eliminação é uma coisa que não está nos planos de ninguém, né? Os dados não são eliminados, as informações seguem lá, são informações, né, totalmente desatualizadas e que seguem armazenadas. Obviamente, nós temos, em relação à área de saúde, uma obrigatoriedade de manter os prontuários médicos, exames por 20 anos armazenados, né? Existe uma resolução da ANS, eu realmente não me recordo o número dela, mas ela vem com uma importância muito grande, mas passados os 20 anos aí a gente pode sim excluir, e existem outras informações que sequer a gente precisaria manter. Então, a importância de tudo isso, né, e de estar nessa conformidade com a lei, que traz, então, todo esse ciclo de vida dos dados que a gente vai precisar observar. E passando, né, para o próximo, é uma questão bastante importante, porque a gente está falando aqui sobre a aplicação de penalidades. Então, o Jorge trouxe diversos escândalos, né, questões voltadas para aplicações de penalidades relacionadas às questões de compliance, aos programas de integridade, e aqui a gente apresenta, então, algumas penalidades que já foram aplicadas na Europa, né, voltadas para a área de saúde. Ali vocês podem ver, são diversos hospitais que tiveram, né, então, essas penalidades aplicadas. Depois a Vitória coloca no chat, Vitória, o Enforcement Tracker ali para o pessoal. Esse é um site, o Enforcement Tracker, que a gente consegue verificar todas as penalidades relacionadas a violações de dados pessoais que já aconteceram, então, na Europa e que foram aplicadas pela autoridade europeia. A gente pode fazer um filtro, então, pelo que a gente quiser, por país, por valor, né, por diversas questões. E o mais importante de tudo isso é que a gente percebe que essas penalidades aplicadas pela autoridade, né, de proteção de dados europeia, elas não são relacionadas a vazamentos de dados, incidentes envolvendo dados. A gente tem diversas penalidades aplicadas pelo simples fato de que nós não temos o cumprimento da legislação, né? Na Europa nós temos o GDPR, que foi a legislação que deu aí origem, né? Deu uma inspiração, quase uma cópia para o Brasil, é praticamente uma tradução, a nossa LGPD, e a gente percebe, então, que essas penalidades vêm sendo aplicadas simplesmente pela ausência de bases legais para realizar esse tratamento de dados, ou mesmo, né, pelo descumprimento de princípios, pelo simples descumprimento da legislação. E isso demonstra, então, a importância de ter esses programas de compliance e esses programas voltados para a governança de dados, né? Essa correlação dos programas. E ali o Jorge trouxe diversas coisas bastante importantes, né? Ter confiança nos processos. Nós precisamos ter processos bem delimitados. Em relação à LGPD, é exatamente a mesma coisa, né? Nós precisamos ter, então, esse ciclo de vida dos dados. O ciclo de vida dos dados nada mais é do que processo. A gente precisa ter um processo para coleta correta, para todo o processamento do dado, até chegar no momento dessa exclusão. Precisamos ter gestão de riscos, né? Porque LGPD, trabalhar com dados pessoais, no caso da área da saúde, trabalhar com dados pessoais sensíveis, né, diariamente, vai trazer riscos muito maiores para, né, as empresas e, consequentemente, a gente precisa ter uma gestão de riscos efetiva,
políticas e procedimentos internos bem delimitados, muito bem feitos, cumpridos, né? O Jorge também trouxe a questão dos treinamentos, fundamental, né? Aculturamento, quando a gente fala de aculturamento no programa de compliance, voltado para anticorrupção, né? Questões de lavagem de dinheiro, da mesma forma a gente precisa ter esse aculturamento voltado para a LGPD, para a proteção dos dados pessoais, porque não tem programa de governança, seja ele voltado, né, uma questão mais genérica, ou uma governança de dados que vá dar certo se nós não tivermos um aculturamento constante, inclusive, dos profissionais que estão lidando no dia a dia com essas questões, né? Profissionais saem da empresa, novos profissionais entram, profissionais são realocados, e é justamente a importância, então, de ter processos que tragam confiabilidade ao negócio e que tenham, então, realmente essa questão para a gente avaliar riscos e conseguir, então, ter essas políticas e procedimentos bem delimitados e que tragam realmente uma segurança no que nós estamos realizando diariamente. O Jorge também trouxe uma questão ali sobre a contratação de terceiros. Eu aproveito para trazer ali uma das questões que acho que acabou não ficando nos slides, mas a LGPD traz uma responsabilidade solidária, né? Então, todas as empresas que, de alguma forma, tratam dados dentro daquela relação jurídica, elas podem ser responsabilizadas, então, em eventual incidente envolvendo dados que o titular se sentir lesado, né? Isso traz uma importância muito grande e por isso a importância de ter políticas de contratação de terceiros que levem em consideração questões de compliance e levem também em consideração se esses parceiros, fornecedores, estão adequados à LGPD. Pode passar para o próximo, por favor, aí, Jorge. Obrigada. Aqui a gente traz algumas notícias, né, relativamente recentes, algumas e outras nem tanto, em relação, né, a questões voltadas à LGPD, a vazamentos de dados, né? Nós tivemos há algum tempo um hospital, né, que foi multado em 400 mil euros, isso foi em 2018, né, já faz algum tempo, mas nada mais era do que o fato deles não terem procedimentos internos para que existisse uma gestão de identidades. Então, eles tinham um determinado número de médicos, por exemplo, tinham 100 médicos no corpo de funcionários, mas, na verdade, nos sistemas era como se tivessem 800 médicos, porque o estagiário tinha acesso, né, a todos os prontuários, a todas as informações. E a LGPD vem justamente para barrar isso, né, e fazer com que as empresas tenham este cuidado, né, com o dado das pessoas, né, e esses dados pessoais sensíveis, eles precisam de uma proteção maior, porque eles podem causar algum tipo de discriminação para o titular. Nós tivemos no ano passado também um vazamento, ou foi no início desse ano, não lembro exatamente a data, mas nós tivemos um vazamento de dados do Ministério da Saúde, né, voltado para o Hospital Albert Einstein. Vazaram os dados de 16 milhões de pessoas, vazaram testes de Covid, e foi realmente por uma bobagem, né? Se a gente for observar o porquê aconteceu, foi porque alguém encaminhou uma planilha com logins e senhas para alguém que não deveria ter acesso a essa planilha. Isso caiu na dark web e o hacker não teve nem trabalho, não precisava nem ser um hacker para conseguir invadir, porque tinha acesso à senha e ao login, simplesmente entrou e conseguiu né, usufruir de todas essas informações e utilizou essas informações de forma, né, completamente indevida. E aqui a gente traz também, né, o Jorge comentou lá sobre essas questões, né, de propinas e de usos, né, de compartilhamento aí, de receber algumas coisas, né, pessoas da área da saúde que recebem eventualmente, né, contribuições para indicar determinados laboratórios, enfim. E a gente tem aqui uma questão de rede de farmácias, né? Hoje em dia a gente tem muitas parcerias entre redes de farmácias, planos de saúde, e fica um alerta, né, em relação a isso. A rede DrogaKill foi multada recentemente, isso não faz um mês que aconteceu. A rede DrogaKill foi multada, então, em mais de R$500 mil pelo PROCON, por uso indevido de dados pessoais, então, dos seus clientes, né? Eles não diziam para que eles utilizariam esses dados pessoais.
Então, isso é bastante importante, né? E aqui, trazendo a importância, então, não só de implementar a LGPD, e o Jorge falou da importância do Compliance Officer, e eu faço um paralelo aqui para vocês sobre a importância, então, do encarregado de dados, do DPO, que é o responsável, então, por trazer essa conformidade interna dentro das empresas, por manter uma conformidade em relação ao tratamento de dados pessoais. Eles andam ali lado a lado, né? Existem discussões sobre a formação, inclusive, do DPO, e muita gente traz, né, o Compliance Officer como sendo alguém que teria conhecimentos para isso, e a gente tem uma questão bastante importante, né? O Compliance Officer e o DPO, seja a mesma pessoa ou não, eles vão andar lado a lado ali, vão precisar andar de mãos dadas, porque uma coisa realmente vai levar a outra, né? O compliance, em geral, ele vai se complementar com a conformidade em relação à LGPD. Então, acho bem importante essas questões, e aqui trazendo, então, essas notícias, né? Algumas bastante recentes, e lembrando que, embora a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados brasileira, ainda não esteja ali dando canetaço, ela está meio tímida nesse sentido, o PROCON está bem atento e multou, então, a Rede Drogafil, assim como instituições financeiras também. Amanda, deixa eu aproveitar a deixa aqui, porque nós temos uma pergunta nesse sentido. Deixa eu pegar aqui. O Henrique pergunta, né, qual o mecanismo de fiscalização da LGPD nas empresas? Depende do órgão de fiscalização associado a cada empresa. No caso da saúde, a ANS faria essa fiscalização via alguma denúncia? Porque a Amanda ela chegou a citar na fala dela a NPD, mas considerando que todos sabem do que se trata, mas acho importante a gente dar essa pincelada e o pessoal até comentar com vocês que no momento nós estamos passando assim um pouco por cima e até considerando que vocês já conhecem parte do assunto, porque nós temos também diversos vídeos sobre esse assunto lá no nosso YouTube da Russell, que eu coloquei ali no chat, depois eu encaminho de novo, e também em seguida a gente faz novos eventos e convida vocês também. Aqui era para introduzir um pouquinho o assunto, mas vamos entrar então na questão da NPD, Amanda, explica para eles o que é essa autoridade. Claro. Bom, a ANPD, ela vem, então, como hoje ela é vinculada à Casa Civil, mas existe um projeto para que ela se torne uma agência regulatória independente, né? Mas o objetivo é justamente que ela fiscalize as empresas, aplique as penalidades, né, e realmente traga também resolução. Tem um microfone aberto. Fechei. Obrigada. E traga, né, essa conformidade, porque a LGPD deixou diversas lacunas, né, como a Vitória disse, assistam outros eventos, porque realmente tem muito o que falar sobre a LGPD. Então, realmente a NPD ela vem com esse objetivo, ela vai trazer regulamentações em relação a isso. Nada impede que a ANS também faça fiscalizações. A NPD ela é muito jovem, né? Ela foi criada no ano passado, em setembro, quando a LGPD entrou em vigor. Então, ela é muito jovem, ela é um bebezinho, ela está engatinhando, ela não tem braço ainda para atacar realmente todos os segmentos, mas ela tem se movimentado num sentido muito interessante de fazer parcerias com outras agências regulatórias, com órgãos que possam apoiá-la. Inclusive, ela fez um acordo formal já com a Senacom, com a Secretaria Nacional do Consumidor, para que eles façam um levantamento de denúncias que tenham relacionadas, né, à LGPD, à violação de dados pessoais, para que eles possam apurar. Então, nada impede que a própria ANS venha a fiscalizar, e ela tem esse poder. O Ministério Público, da mesma forma, tem esse poder também, junto com a ANPD, né? A empresa ela pode ser aí, fiscalizada, e não só fiscalizada, mas penalizada por diversos órgãos, considerando o segmento que ela se encontra, que é direcionado, e a LGPD, né? Então a ANPD, ela vem e ela é generalizada, e nada impede, então, que a gente tenha esse apoio, né? A ANS, a ANPD, Ministério Público, enfim, todas essas organizações vão atuar conjuntamente
para evitar qualquer tipo de prejuízo, né, ao beneficiário. E um outro adendo também, assim, a LGPD, essa lei em específico, ela entrou em vigência lá no ano passado, setembro de 2020. E as multas, né, ali, os artigos específicos das multas tiveram a vigência prorrogada, a entrada em vigor prorrogada para agosto, então, este mês deste ano. Agora, no dia 1º, elas entraram em vigor também. Então, desde o dia 1º, a NPD já tem, inclusive, o poder de multar, né? Então, a gente pode ver aqui nos exemplos que a Amanda trouxe para nós, ali, o PROCON multando, outros órgãos, como ela comentou, tem vários órgãos fiscalizando, mas a ANPD também inicia esse seu poder de multa nesse mês. E uma coisa que eu acho interessante de trazer para vocês também é que quando a gente está falando disso, a gente está falando de multa administrativa, multa da autoridade que está fiscalizando. Mas a gente pode fazer também uma equiparação do titular de dados, ali o cliente, o paciente da empresa, como um consumidor. Tanto é que o PROCON ali na Drogasil estava multando. O que isso faz? Com que a gente consiga também falar em multas e penalidades judiciais. Esse consumidor / titular de dados, se ele se sentir atingido de alguma forma, independente da autoridade ter multado ou não, ele pode entrar com uma ação pedindo ali uma reparação, uma indenização. Então, quando a gente fala na multa também decorrente da LGPD, nós estamos falando lá dos 2% sobre o faturamento que a LGPD prevê, mas também aquele valor ali incalculável de ações que podem vir ali dos pacientes, dos clientes, enfim. E aí é realmente incalculável. Imagina uma lista de um vazamento que acontece com 500 pacientes, por exemplo. Cada um deles poderia ingressar com uma ação na justiça. E aí a gente pensa em honorários, pensa em custas. Imagina, né? É uma questão que é preferível a gente prevenir e não correr esse risco, né? Mas desculpa, já fiz meu adendo, pode? Não, fica à vontade. Uma complementação, né? O Henrique também perguntou, né, se o compliance pode e deve dar uma resposta preventiva às empresas, né? Com certeza. E, inclusive, falando especificamente de LGPD, um dos princípios da legislação é justamente a prevenção. Então, a gente não pode pagar para ver, esperar acontecer um incidente de dados para depois dizer, nossa, vou me adequar à LGPD. Não, é anterior a isso, a gente precisa se prevenir. E para isso a gente fala, só rapidinho, Jorge, porque só para não perder a meada, a gente está falando em prevenção na LGPD, né? Um dos princípios da lei é o princípio da prevenção. A LGPD, em nenhum momento, ela diz assim, vamos multar quem vazar dados. Ela diz, vamos multar quem não proteger, não prevenir. Olhem o Enforcement Tracker, porque fica muito claro isso na Europa, né? Esse tipo de multa. Jorge? A sacada é a empresa se manifestar que ela não está fazendo vista grossa para esse tipo de situação. Né? Então, vamos lá, eu falei no CNPJ, é o seguinte, se o CNPJ provar que a empresa provar que ela está fazendo de tudo para estar em conformidade, no caso do pior, né, o CNPJ é preservado, ele é preservado, né? Mas se o CNPJ não tiver aí, como as colegas falaram, como eu falei, né, um programa efetivo, né? Aí as coisas complicam e os administradores que respondem pela empresa começam a ficar numa situação complicada e o CNPJ começa a ficar numa situação complicada que, né, a Lei 12.846 trouxe uma novidade aí que, né, penalizando, né, trazendo sanções para o CNPJ. Então, quando a gente fala em risco de imagem, a gente está falando no CNPJ, né, entrar num processo e aí as coisas começam a ficar complicadas, né? E dependendo da situação aí, dependendo do tipo de negócio, o risco de continuidade começa a ficar um pouco, né? Um pouco carregado. A Karen, a Amanda e Vitória pergunta o seguinte: Compliance Officer pode ser do DPO? Tem algum conflito? Boa pergunta.
Então, esse é um tema ótima polêmico. pergunta. É um tema muito polêmico, né? E, assim, não tem como a gente dar uma resposta específica neste momento. É importante fazer uma avaliação da empresa em si, porque realmente o DPO ele não pode ter um conflito de interesses, então ele não pode se autofiscalizar. Então, existem decisões, se não me falha a memória, existe uma decisão na Holanda que, naquele caso específico, para uma empresa específica, o compliance officer, no cargo de DPO, tinha um conflito de interesses. Existem decisões de que o head jurídico da empresa, também na Europa, não poderia acumular essa função. Da mesma forma, profissional, que é o gerente de TI, por exemplo. Então, realmente, é uma questão muito casuística. Precisa avaliar internamente a empresa para poder identificar se a gente vai ter um conflito de interesses ou não, e tendo um conflito de interesses, a indicação é de que não se nomeie essa pessoa, então, como DPO. Ela precisa ser independente e precisa ter realmente esse poder, porque ela vai fiscalizar, talvez, inclusive, o compliance officer. Porque se tiver um tratamento de dados dentro do setor de compliance, o DPO talvez fiscalize, inclusive, o compliance officer. E o compliance então, vai medir o grau de aderência do processo LGPD. Exato. Então, a gente vai ter aí, talvez, um conflito de interesses, né? E ele tem que ter uma independência. E, da mesma forma, o compliance officer precisa ter uma independência também, né? É bastante importante isso. E até, Jorge, se tu puder passar o slide, inclusive, porque a gente trouxe também na sequência como que a gente, né, nas questões de LGPD, pode apoiar. Porque justamente na LGPD também a gente parte de um diagnóstico no objetivo de entender a empresa, identificar as vulnerabilidades, identificar o tratamento de dados, que existe o ciclo de vida, para então desenvolver essa implementação com políticas, procedimentos, processos efetivos e trabalhar o aculturamento voltado para LGPD, voltado para a proteção de dados e privacidade. E acho importante a gente também trazer uma questão que, organicamente, as empresas que não estiverem adequadas à LGPD e, consequentemente, ao longo do tempo, com o compliance em si, elas vão ser descartadas, né? O Jorge comentou ali, a imagem delas vai ser manchada, o consumidor não confia mais nas empresas, porque é uma empresa que tem vazamento de dados, é uma empresa que tem escândalo, né, de propina, e, consequentemente, as pessoas começam a não confiar mais nessa empresa. E aí mancha a imagem, realmente, e é a pior das questões que nós podemos ter, né? Manchou a imagem, quebrou a confiança, a gente não consegue, é muito difícil recuperar. Principalmente numa área de saúde, né, por exemplo, e algumas outras áreas que contam tanto com a confiança. Mas acho legal a gente destacar, é algo que eu sempre friso muito, que a LGPD, de forma nenhuma, ela proíbe, né, tratamento de dado, proíbe usar o dado. Isso é um dos maiores medos que eu percebo assim nos clientes, quando estou conversando com empresários, eles acham que não podem mais tratar. De forma nenhuma. A lei ela só traz requisitos. Como tu pode tratar, o que tu tem que fazer, né, para ter uma autorização, se for necessário, ou adequar lá dentro das hipóteses legais que a Amanda já apresentou para vocês. Então, assim, pode tratar. De forma nenhuma a gente vem proibindo, né? A lei vem proibindo isso. Mas é importante que cada empresa faça o seu diagnóstico para entender os seus processos, entender quais dados está pedindo, está coletando, o porquê, será que precisa? Ou a gente consegue reduzir, né, o princípio do mínimo necessário? Todos esses dados, eles se encaixam ali nas hipóteses, tem uma base legal correta, talvez mudar o processo um pouquinho, ali uns detalhezinhos que aumentam o nível de proteção. A ATI vem muito para nos ajudar também, né, nessas questões, apesar de que eu gosto de destacar que LGPD não é só TI, não é TI, é um complemento, né, multidisciplinar, tem que ter advogados envolvidos, tem que ter o pessoal de processos para entender como funciona a empresa, realmente diagnosticar, né, e depois a TI vem com certeza para nos ajudar implementando as proteções. Segurança da informação também, né? Que não a gente atrela diretamente a segurança da informação, quando a gente fala, a gente atrela a TI, mas a gente não pode esquecer que a LGPD ela protege, por exemplo, os dados que estão em via física, e a gente precisa da segurança dessas informações
também. Deixa eu comentar uma questão do DPO ali, o Henrique mesmo comenta, né? O DPO está mais ligado à operação da empresa, é uma parte da operação. O compliance, como dito, vai medir a aderência desses processos e garantir que os mecanismos preventivos sejam atingidos. É isso aí, mas eu queria também pontuar uma questão que eu fiquei ali, quando a gente estava falando antes de DPO, que eu acho importante, quando pergunta quem pode ser o DPO, né? A Amanda respondeu muito bem que hoje a gente não tem como dar essa resposta de forma direta, depende muito caso a caso, mas é importante falar que, na teoria, né, o que torna tão complexo a escolha desse profissional? Primeiro, eu quero acrescentar um comentário, que ele é obrigatório. Tem muitas empresas que acho que não sabem disso ainda. A lei hoje não traz exceções, todas as empresas precisam ter. E como escolher esse profissional, então? Tem essa questão que já foi dita da independência, ele não pode se autofiscalizar, se autorregular, é importante que ele seja independente dentro da empresa. E uma coisa que chama atenção também, que traz uma certa dificuldade, é a independência dele, a autonomia dele dentro da empresa também, no cargo dele. É importante que ele tenha um cargo de importância dentro da empresa, quase um C-level dentro da empresa, para que ele não tenha, ele não sofra penalidades conforme as decisões dele. Muitas vezes o DPO, ele vai tomar decisões que não seriam tão a favor da empresa. Ele está ali para defender o titular de dados, muitas vezes, regular o tratamento de dados, pelo que é melhor para o titular mesmo. Então, importante que seja alguém que não vai sofrer consequências com base nas suas decisões, que tenha também autonomia nesse sentido. Por isso que aqui no Brasil a gente percebe um número muito grande de empresas contratando DPOs externos, né? Terceirizando esse serviço também, para garantir um certo nível de independência. Nós temos hoje na LGPD essa permissão de que o DPO ele é uma pessoa física ou jurídica, né? Lá na Europa, a maior movimentação é no sentido do DPO interno. Criar um setor para isso, já existe toda uma estruturação. Aqui no Brasil, em termos de números, a maioria das empresas está contratando. E eu vou aproveitar esse momento para fazer aqui um merchan da empresa. Nós temos um curso para formação de DPO que vai iniciar agora em outubro também. Quem tiver interesse em conhecer, a Amanda é uma das professoras, eu também, e nós temos a nossa toda a equipe de LGPD constituída também por profissionais de TI e de processos, atuando junto ali para ensinar realmente todos o norteamento inicial ali para que vocês, né, que têm interesse em ser DPOs também consigam começar, né? Acho muito legal, lá no nosso site, mas vamos continuar aí, vamos continuar o assunto. E o de compliance também, começando dia 23 de agosto. Semana que vem já o de compliance officer. Segunda-feira. Informações aí, procurem no site da Russell, pessoal. Quer ser um compliance officer, é um curso bem prático aí que a gente está desenvolvendo de maneira inédita, tentando conciliar a teoria, que vocês perceberam assim que a gente tenta ser um pouco sucinto, mas a gente não escapa dela, né? Digamos, é um arcabouço bastante grande de leis, de informações, mas a gente vai tentar trazer tudo isso de uma maneira muito prática, e o curso é voltado para quem quer ser um compliance, atuar como compliance, e muitos mecanismos aí precisam ser aprimorados, abordagens, etc. Tudo isso vai estar lá no curso. Quem quiser, procura no site da Russell informações, começando dia 23/8, na próxima segunda. Exato. Vitória, como eu estava conversando ali com o pessoal antes, eu me perdi. Tem alguma outra pergunta no chat que tenha... Nós temos perguntas no chat, sim. Só eu me perdi de qual seria a próxima. Não, lá em cima, na verdade, a primeira do Murilo não foi respondida ainda, Amanda. O Murilo pergunta: como vocês veem a questão do relatório de utilização e compartilhamento com a RH de empresas, bem específico para a área da saúde? Isso, bom, essa questão do compartilhamento de dados, eu acho importante. A Vitória falou uma coisa: a LGPD não proíbe que a gente utilize e trate os dados pessoais, mas a LGPD traz normativos, né, traz regulamentações para que a gente faça esse tratamento de dados. Então, é importante, bom, vamos compartilhar dados, né,
E isso é bastante importante. Esse compartilhamento de dados, a gente deve avaliar, por exemplo, se o compartilhamento é interno, que toda a empresa esteja em conformidade com a LGPD, que todos estejam treinados, né, para que saibam realmente o que fazer. E da mesma forma, se esse compartilhamento é externo, né, às vezes RH terceirizados, por exemplo, a gente precisa ter esse cuidado realmente de com quem estamos compartilhando. Quando a gente fala, por exemplo, dos planos de saúde que são contratados, né, planos empresariais, é importante observar que as empresas, né, que estão contratando o plano empresarial, elas também estão adequadas à LGPD e se elas estão informando ao titular de dados que esses dados serão compartilhados com o plano de saúde, né? Nós entendemos a necessidade de compartilhar dados com o RH das empresas, principalmente em razão da cobrança, né, daquele serviço que foi prestado, e isso tem um embasamento legal, né, que é o cumprimento do contrato, né, uma das hipóteses de tratamento que a gente comentou ali antes. Então, é por isso que é tão importante realizar um diagnóstico, fazer um mapeamento de dados no objetivo de identificar essas situações, identificar se nós temos uma base legal prevista na LGPD para este compartilhamento e criar mecanismos de proteção dessas informações quando serão compartilhadas, principalmente se esse compartilhamento vai ser com agentes externos. E aí, quando a gente fala de agentes externos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que de alguma forma vão realizar esse tratamento de dados. Amanda, dando continuidade nesse assunto, o Gustavo também ajudou ali, que a Sandra comentou que tinha a mesma dúvida, e o Gustavo respondeu que, para os controles de qualidade, seu contrato deve ser revisto, os dados devem ser anonimizados. Para a notificação compulsória, a LGPD permite o compartilhamento em alguns casos, desde que anonimizado também. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a anonimização dos dados? O que tu acha? Claro. Bom, a anonimização é uma técnica, pessoal, que nada mais é do que esconder, mascarar algumas informações, então, para que a gente não consiga identificar o titular. Eu passei um pouquinho rápido sobre os conceitos lá e acabei falando um pouquinho mais do conceito de dado pessoal sensível, mas o conceito de dado pessoal nada mais é do que dados, né, que sejam de pessoas identificadas ou identificáveis. Então, quando a gente anonimiza, a gente tira essa possibilidade de identificação. Então, realmente, se a gente puder compartilhar, por exemplo, tendo lá uma criptografia, por exemplo, nessa informação, criando lá uma senha de acesso, né, para pessoas específicas avaliarem, essa anonimização, que é justamente tirar a possibilidade de eu identificar qual é o titular de dados ao qual eu estou me referindo, é uma ótima hipótese, mas obviamente ela depende, né, de algumas questões de um apoio. Aí a Vitória falou muito bem antes desse apoio que a gente precisa às vezes da TI para nos trazer essas técnicas, né, e realmente são medidas técnicas e que não sejam facilmente revertidas. A LGPD deixa isso muito claro para que a gente tenha essa anonimização. Mas a anonimização, ela até pode, em alguns casos, ser realizada de uma forma bem simples. Às vezes é abrir o Paint e pintar o nome da pessoa ali de preto mesmo, né? É verdade, né? Aqueles relatórios que a gente vê nos filmes, assim, todo pintadinho de preto, algumas coisas. Isso é uma forma de anonimização, mas quando a gente está falando, então, dessa transferência de informações, a gente precisa, muitas vezes, de um apoio bem grande da TI, utilizando questões de criptografia, né, e outras formas, então, de manter essas informações seguras, que foi, por exemplo, o que o Hospital Albert Einstein não fez. Se a planilha do Hospital Albert Einstein, que tinha todas as senhas e todos os logins, tivesse uma criptografia ou tivesse ali uma senha, talvez a gente não tivesse né, esse incidente aí com 16 milhões de dados de pessoas vazadas. Na sequência, a do Compliance Officer e do DPO nós já respondemos, né, sobre o conflito. Depois, nós temos uma aqui. Neste caso, que a Drogasil negou veemente o descumprimento da lei. Como ficam esses casos? A empresa pode recorrer?
Então, justamente as penalidades da LGPD especificamente, ainda há uma discussão, a ANPD ainda não lançou como vai ser o processo administrativo, ela ainda não regulamentou o processo administrativo. Neste caso específico da DrogaSil, ela foi multada pelo PROCON, então já existem procedimentos para que ela recorra administrativamente com base, né, nas resoluções, enfim, voltadas à área do consumidor, e nada impede, obviamente, que ela ingresse com ações judiciais, né, também visando a repassar ali a questão da multa. Mas eu acho bem importante, a gente acabou não falando sobre isso de penalidade, a gente fala de multa e a gente acaba pensando, nossa, a multa foi de $500 mil, enfim. Então, a gente sempre vai no bolso direto, né? E a gente esquece que a gente pode recorrer da multa. E que a gente vai adiando, a gente vai empurrando com a barriga, a gente dá um jeito. Mas o Jorge comentou sobre a questão da imagem e uma das sanções da LGPD é justamente a publicização da infração. Então, cometida uma infração, como sanção, como penalidade, a ANPD pode mandar publicizar essa infração. Né? Hoje a gente nem precisa disso como sanção, porque do jeito que a gente está na era da tecnologia, a gente tem visto, né, os vazamentos de dados, aconteceu o vazamento, 10 minutos depois, só em todos os sites na internet, a gente já sabe que teve um vazamento e a quem ele é atribuído. Mas isso mancha a imagem da empresa completamente, consequentemente, o consumidor para de confiar na empresa. Nós temos casos na Europa de empresas que não chegaram a levar multa pecuniária. Elas faliram antes mesmo de levar a multa, simplesmente pelo fato de que a infração foi publicada, né, esse incidente envolvendo dados pessoais, e os clientes rescindiram os contratos por quebra da confiança. Pessoal, mas acho que vamos encerrando, porque nós já chegamos aqui às 7h30 quase, já perdemos um guerreiro, o Jorge já foi para outra live. Estamos com um público incrível ainda, agradeço os 60 que ficaram até o final. Coloquei ali no chat, pessoal, o link para o nosso YouTube com todos os eventos que nós já realizamos, o nosso LinkedIn da empresa, onde tem todos os avisos dos próximos eventos, os nossos LinkedIns, nos sigam lá também. Quem tiver qualquer dúvida, se ficou qualquer dúvida dessa conversa, nos chama lá para conversar, a gente adora conversar por lá também. E agradecemos a presença de todos vocês. Uma foto, Vitória? Não, na verdade, a Karen me avisou que eles não estão mais tirando foto. Ok. A foto é um dado sensível, a gente não está mais publicando foto, mas esse público merecia, né? Com tantas pessoas. Pois é, tá tão bonito, tanta gente aqui, guerreira, conosco. Obrigada, pessoal. Obrigada, uma boa noite. Obrigada. Pessoal, sigam como Tia Vitória, né, os nossos LinkedIns, o LinkedIn da empresa. Com certeza, em breve, faremos um evento, então, de LGPD, especificamente na área da saúde, porque tem muita coisa para falar, né, sobre isso. Então, e vamos trocar ideia aí, pessoal, fiquem à vontade. Obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal. Tchau.